Então eu fiquei num Uhum. ponto em que eu tinha que escolher entre o trabalho com você ou o casamento com você. Eu Uhum. acho que esse foi um dos maiores avanços, assim, também, que eu consegui passar um pouco dessa visão, né? De pôr um pouco de processo, né? Só que na época, querendo ou não, era o eu empresa, né? Então, Fala, crialinhos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio, mais um Crealicast, onde a gente vai ter uma conversa hoje bem interessante, bem legal, e eu acredito que vai conectar com muitas famílias. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de empreender em família. Eu trouxe uma convidada especial aqui hoje, uma pessoa que, para mim, tem um significado muito grande na minha vida, né? E que transformou a minha vida. Então, com vocês. Ivana, a Ê! excelentíssima, aê, a chefa, a CEO, né? É quem manda em tudo de verdade, né? Eu só falo que manda, ela manda de verdade, né? Então, seja muito bem-vinda ao Crealicast, né? Obrigada. Espero não É levar tanta porrada hoje. um prazer estar aqui, conversar um pouquinho, né? Contar um pouquinho da nossa história em casal. É isso daí, pessoal. Então, a gente já tá há muito tempo, estamos indo hoje, na data dessa gravação, estamos ainda aí para 17 anos junto, né? Uhum. Então, é 17 uma anos. caminhada aí, né? É. No caso dela, mais do que metade da vida dela. Verdade, Então, vamos verdade. lá. Bom, eu quero começar fazendo uma pergunta aqui, né? Em relação a essa experiência de empreender ao meu lado, né? Os desafios, aprendizado, e o que que motivou você a querer estar aqui junto comigo? Então, nós temos uma longa história, né? Já tentamos trabalhar logo depois que a gente casou, né, junto. E eu acredito que na época nem eu nem você estávamos maduros o suficiente para não tínhamos conhecimento um do outro como casal, como pessoa, né? Para a gente construir mais a história da empresa ainda, né? Então não deu certo. N fatores, somos dois executores. Aí como é que é? Cachorro que tem dois donos morre Morre de de fome. fome, é. Literalmente é isso, né? E, e aí eu segui meu caminho, né? Então fui ver outras oportunidades que a vida O me. que que aconteceu naquela época, no teu olhar, como você vê as coisas? O que que aconteceu que não deu certo? Por que que você acha que faltou esse amadurecimento? Como que você vê isso? Eu acho que principalmente a comunicação entre um e outro, e eu acho que também a questão da expectativa. Então você fica esperando a expectativa, né, daquela pessoa e você se frustra. E aí quando você se frustra, você não faz, não toma aquela atitude por esperar que a pessoa faça, ou por ela dar a oportunidade de você fazer, e aí você não gostar, sabe? Então eu acho que a expectativa foi uma das coisas que realmente foi o maior empecilho, assim, né, e o amadurecimento também, né, tanto eu quanto você, a gente era novo, você já empreendia sozinho, né, e eu sempre fui, né, meus pais sempre foram empreendedor, então sempre fui comunicativa, sempre lidei com o público, mas não na mesma empresa, né, eu obedecia as ordens do meu pai, na empresa, na Visual, né, que era ainda, eh acabou não dando certo, né. Eu queria seguir uma linha, você queria seguir outra, e essa falta de comunicação que É, e acaba sendo um pouco, né, por ter essa falta de maturidade, ser cabeça dura, né? Ah, eu mando, aí o outro fala, não, quem manda sou eu. E quando na verdade não é uma questão de quem manda ou quem desmanda. A questão é de você saber separar o que é tarefa de um, o que é tarefa do outro. Nem você trouxe aqui, né, as expectativas. Se eu gero uma expectativa na outra pessoa, eu tenho que sim, deixar isso claro. E isso tem que estar em forma de processos, tem que estar em forma de tarefas dentro do negócio. Porque se com eu gero a certeza. expectativa e não falo para você, que Uhum. foi o que aconteceu na época, Sim, né, eu acabei não
eu não tinha processos, né? Eu Aham. tinha empresa, já Sim. fazia algum tempo que eu estava empreendendo, Uhum. mas eu não tinha os processos definidos. Sim. E na Era época eu por lembro, feeling. e na época eu lembro que eu queria processos, eu queria um sistema, lembra? Eu falava, ficava brava por não ter um sistema, eu queria credenciar, naquela época já, eu queria credenciar a empresa a posto de combustível, ter um sistema que unisse tudo, a produção, estoque, instalação, né, recebimento. Eu acho que esse foi um dos maiores avanços, assim, também, que eu consegui te passar um pouco dessa visão, né? De pôr um pouco de processo, né? Só que na época, querendo ou não, era eu empresa, né? Então, É. E quando você decidiu sair, né, que acabou não dando certo, enfim, a gente acabou não, até chega a falar assim, a gente não é compatível dentro da empresa, né? sim. Quando você saiu, como que foi essa saída tua? Para onde que você foi? O que que você começou a fazer? Conta aí para o pessoal saber o que que aconteceu depois da saída da Visual Da Art visual art. Design. Então, como meus pais são advogados, eu naturalmente segui a área do direito, né? E Ou seja, ela falou assim, pessoal, ela falou assim, ó, vou sair da Creale, vou entrar no direito, vou processar ele, vagabundo. Ai, gente, é cada uma. Ai, meu Deus do céu, não. Mas segui naturalmente a área do direito porque eu sempre pensei que o direito ele me traria muitas opções de áreas para trabalhar, né? Então, eu encontraria a área que eu tivesse a maior vocação, né? E com o passar do tempo, né, eu entrei na área do direito e fui para os estágios, né? Então, quando estava na sétima fase, entrei nos estágios, trabalhei na procuradoria, trabalhei no Procon. E aí, quando eu tive essa vivência mais do direito, como ele é de verdade, né, eu senti que eu não conseguia lidar muito com os problemas das pessoas na forma de resolvê-los. Eu ficava para mim, né? E aí eu vi que realmente não era uma área para mim. Até aconteceu uma coisa bem interessante, pessoal, que enquanto ela estava no direito, nos estágios e tal, a empresa ela cresceu nesse período e eu recebi uma cartinha um dia e fui abrir a cartinha, era um processo. Aí até assim, quando eu conto assim, as pessoas não acreditam muito, mas quando eu abri aquela cartinha que eu olhei e era um processo, eu falei, nossa, eu recebi um processo. Falei assim, minha empresa tá ficando gigante, cara, minha empresa tá crescendo. Eu falei, mas agora eu tô tranquilo, né? Eu tenho uma esposa advogada, né? Aí levei para ela esse processo, e daí como é que foi daí, né? Nossa, meu Deus do céu, eu falei, meu pai amado, e agora, né? Como vai ser, né? Então meu Deus, só me lembrou o problema, como resolver, e nossa, eu queria fugir disso. E aí eu vi que realmente essa área não me pertencia, porque eu não queria resolver, eu não queria ir atrás, não queria saber o que que a gente poderia, né, intervir ali. Eu simplesmente fiquei apavorada. Eu lembro até que eu cheguei para você e falei, ó, tal dia é audiência, vamos comigo, tal. Você falou assim, não, não, não quero ir, Aham. não vou. E depois dessa conversa, eu lembro que a gente falou, pô, será que é realmente isso que você quer para tua Uhum. vida? Porque o direito é isso, É, é resolver problemas, né? sim, é lidar com Em, conflitos, né? em Resolução conflitos. disso. Sim, É. exatamente isso. E então mudei de área, né? Aí foi onde eu realmente falei, não, vou buscar outra área. E aí fiz um curso no Sebrae. E aí eu encontrei a farmácia, né? E aí adorei a área e realmente me apaixonei e entrei no curso. Lembro que foi o curso de atendente de farmácia que você Atendente fez, de né? farmácia. Aprendeu a aplicar, tal, fazer as Sim, aplicações, tal, sim, e eu via que aquilo ali brilhava os olhos dela, né? sim, Eu falei, poxa vida, né? Talvez seja um caminho aí você seguir para a área da saúde, né? sim. E conversando, e ela sempre gostou dessa área também, Sim, sempre gostei né? da parte da saúde, né, em si. É uma área muito vasta, muito bacana, né? Exige muita dedicação, com certeza. Uhum. É, e aí, nossa, quando eu passei no vestibular para farmácia, cada dia era, né, a Unicesumar era super longe aqui de São José dos Pinhais. Eu fiz presencial, então ia todos os dias, mais de quantos quilômetros? Uns 20? Ah, dava mais, né? Dava uns Mais, 30 quilômetros uns até 30 lá. quilômetros Dava uns todos 30 os dias, quilômetros. pense.
E eu amava, assim, eu ficava até depois do horário, eu estudava, Sempre me gostou, né? dedicava Dessa parte sempre. acadêmica, assim, você sempre gostou, né? Sempre gostei. Eu acho que conhecimento é poder, né? E a gente Uhum. nunca tá ínfimo perto do quanto a gente pode chegar de conhecimento, né? Inclusive, pessoal, tem surpresa aí para daqui uns dias, hein? Ela tá organizando toda uma base ali de ensino para Sim, poder trazer aí umas coisas bem legais aí para o nosso mercado, né? é. Então, isso é algo que realmente é bem diferente de mim, né? Quinta série, né? Eu só fazia bagunça, né? Já, né? Agora aqui tá uma estudiosa, né? Então, Não, um é exemplo muito dentro de casa, né? importante. O conhecimento é muito importante, né? E quando você tem a base da teoria, aí depois você vai na prática, fica muito mais fácil, né? Então, por isso que as profissões têm tanto sucesso, né? Você tem toda a base teórica, aí você vê realmente qual área você tem vocação, foca nelas, o estágio serve para isso, né? Então, você consegue realmente achar sua vocação, né? E ser feliz, que eu acho que o mais importante é isso, é você trabalhar em algo que você goste e ser feliz, né? Sim. Você até desenvolve mais, né? Quando você sente prazer naquilo que você Com está fazendo, certeza. né? Uhum. E daí, faculdade, terminou a faculdade, como é que foi depois da formação? O que que aconteceu ali na tua carreira? Qual que foi a virada que deu aí pós-formatura, né? Então, eu nem tinha pego ainda a carteirinha do CRF, aí surgiu a oportunidade de fazer uma entrevista. Daí, na primeira entrevista que eu marquei, conversei com a dona da farmácia e tive uma conexão muito legal, assim, muito genuína, assim, com ela. E foi onde eu falei assim, nossa, eu gostaria muito de trabalhar aqui, né? É uma farmácia de bairro, mas eu vi que tinha clientes, assim, aquela outra farmacêutica conversando com um cliente de uma forma diferente. Falei, caramba, né? Que legal. Mas fiz sem esperar que desse certo, porque era a minha primeira entrevista, eu nem tinha carteirinha ainda, né? Então eu Uhum. nem poderia trabalhar ali ainda. E aí aguardei alguns dias, assim, aí ela falou, ai, gostei muito de você, quero que você comece. Eu falei, meu Deus, eu falei assim, olha, vou ser sincera pra você, né? Eu não tenho carteirinha ainda, né? Vai sair agora, já me formei e tudo. E ela falou assim, não tem problema, assim que sair, a gente dá sequência na documentação e você já pode começar. É porque muitas pessoas eu vejo, conheço algumas pessoas que passam um período assim tenebroso depois que acaba a faculdade, né? Porque vai para o mercado Sim, e quando você está na faculdade, você tem conhecimento, você sabe as possibilidades, mas quando você vai para o mercado, sim. às vezes acaba, tipo, tendo dificuldade de entrar, né? Porque o mercado uma coisa é teoria, outra coisa é Exatamente, é prática, né? totalmente Então. diferente. Quando o cliente ele chega, ele não quer saber como que o medicamento vai fazer, que via que ele vai chegar. Ele não quer saber, ele quer só que você resolva a dor dele, né? E é isso que o dono espera que você faça, que você venda, né? E não que você dê aula pro cliente. Assim, o cliente só quer aquilo ali, pronto, ele só quer resolver o Exatamente. problema dele e pronto, né? Exatamente. Então, a teoria é muito importante, mas você saber como você usar ela no dia a dia e tornar ela ao teu favor, nossa, agrega demais. Mas você não pode Uhum. usar ela contra você, né? Então, tem que saber doses homeopáticas ali de conhecimento de forma estratégica para você criar autoridade e poder realmente satisfazer o cliente ali. Legal. Pessoal, vou ter que dar uma seguradinha aqui, ó, porque olha o que eu pedi aqui, ó. Acabou de chegar aqui, ó. Miguelzinho tá aqui com a gente hoje assistindo nossa gravação. Vem aqui, Miguelzinho, vem aqui do lado do pai aqui. O pessoal conhecer você, ó. Aqui, ó. Baixa um pouquinho aqui, ó, pra galera ver, ó. O que você trouxe lá pra tua mãe? Conta aqui, ó. Sushi é coisa que ela mais adora, gente, é sushi. É Então, verdade. obrigado. Valeu. Ó, vamos deixar para daqui a pouco pra gente comer, tá? A conversa tá boa. Então, ou você quer comer já? Não, vamos Quer deixar comer pro já? final. Então tá bom. Então, isso aí. É, Quando você foi para a farmácia, você comentou que era uma farmácia de bairro, uma farmácia menor, não era uma Sim, rede. sim. Como que foi em relação a você estar lá? Em relação a também o que pega muita gente, fala assim, eu não quero trabalhar numa farmácia pequena por questão de ego, né? Falar, eu Sim. trabalho numa rede, eu trabalho Uhum. numa empresa reconhecida,
né? Como que foi essa questão de você estar numa farmácia menor, apesar de não desmerecer, Sim. mas não ter aquele status de um nome já consolidado no mercado e tudo mais? Então, na verdade, quando eu entrei, né, eu não pensei muito nessa parte, assim, eu pensei em eu poder ajudar a maior quantidade de pessoas. E às vezes, farmácia de rede, ela, como é que eu posso dizer? Às vezes muitas metas altas, algumas outras coisas que, tipo, a pessoa acaba não conseguindo atender o cliente, né? E a demanda é muito alta, né? Então você tem um número gigante de pessoas ali, né, para você atender. Então, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a conviver ali o dia a dia da farmácia, os processos, eu vi que tinha muita coisa que dava para melhorar, né? E aí foi nessa parte que eu comecei a me descobrir como, não sei a palavra, mas Gestora? gestora, eu acho que seria isso, porque assim, eu comecei a ver o quanto de coisas eu podia melhorar. Então, o passo um foi aprender. O passo 2 foi, poxa, eu consigo mais que isso. Então, eu fazia algumas coisas e eu falava assim, nossa, eu posso fazer muito mais. Eu posso fazer muito mais, eu tô com tempo ocioso. E aí eu ficava procurando coisas para fazer. Então eu acho que o segredo é isso, sabe? É você se ocupar, é querer você melhorar os teus processos, é querer conhecimento para poder saber como a operação completa funciona, para você entender o procedimento de cada coisa. E foi nisso que eu comecei a descobrir. E aí, com o passar do tempo ali, coincidiu de a farmácia, eu aprendi muita coisa com a dona, né? Ela tinha um jeito assim muito inspirador, que até hoje a gente tem uma amizade e tudo mais, né? Por mais que ela já foi para muito longe, para Londres, inclusive passou num doutorado lá, tive umas ajudas ali para ela na questão de feedbacks, como funcionar e tudo mais. E foi muito legal essa parte, né. E aí quando ela vendeu a farmácia, eu tive que assumir outros processos, assim, na empresa, porque eu quis mesmo. Então, eu vi que tinha uma oportunidade e eu falei: "Opa, vou abraçar isso, né". E aí a gente começou a construir alguns processos dentro da empresa, né. Então eu fui para a parte do compras da empresa, e aí eu comecei a falar: olha só como a gente tem habilidades escondidas, né". E aí o poder de negociação, né, então eu comecei a negociar muito bem, comecei a fazer alguns processos muito bem, então eu conseguia muitos brindes, eu conseguia lançamentos que só às vezes as redes tinha, a gente conseguia. Às vezes passava gente, assim, que parava, assim, naquela paradinha, assim, do nada dentro do bairro e fala: "Caramba, vocês têm esse Carmed, acabou de chegar, como assim vocês têm?". E a gente tinha, de repente vinha outras pessoas, assim, e zerava, né, esgotava. Então, sempre esse olhar, assim, então eu sempre conquistava os fornecedores certos, assim, para que eles pudessem entregar para a gente melhor, mesmo a gente não tendo um poder de compra muito grande, sabe. Então eu vi que parcerias, então, quando às vezes eles precisavam alguma coisa de linha separado para colocar ali, eu comprava para ajudar eles também. Então a gente começou a criar uma parceria tão legal que, assim que eles tinham novidade, eles mesmos separavam para mim. E aí eles: "Ó, trouxe aqui para você, eu sei se você vai querer", eu falei: "Claro, com certeza". Então, comecei a crescer muito profissionalmente ali, né, tanto na parte do compras, aí chegamos na parte de entrevistas, né, então, eh, na troca de dono ali acabou, né, acontecendo de trocar de funcionário, que normalmente acontece, né, nessa questão quando troca de dono, e fomos para a parte de contratação. Então a parte de entrevistas, meu Deus do céu, quando eu tive que fazer a primeira entrevista eu estudei tanto. Meu Deus, eu falava assim: "Eu preciso saber que pergunta que eu posso fazer para essa pessoa, para ver se ela realmente tem o perfil". E aí eu fui procurar o que que era perfil, né, então fui aprender ainda mais sobre essa parte e eu descobri que era uma coisa que eu gostava muito, assim, sabe, de descobrir, assim, realmente o que a pessoa gosta. Porque se eu encontro o que ela realmente gosta e eu tenho essa tarefa, essa função para ela, ela vai trabalhar feliz. Você entendeu? Então, eu tentava buscar isso, assim, na pessoa, para ver se ela realmente gostava. E tanto que deu muito certo. As pessoas que foram contratadas, elas ficaram na empresa até depois que eu saí, assim, algumas, né, algumas saíram quando eu saí, mas, assim, foi o longo percurso da farmácia, assim, que não teve trocas de funcionário. Então o pessoal comprou mesmo. E você comentou assim que você abriu um bom relacionamento com os fornecedores.
Mas você um pouquinho antes falou que você atendia bem os clientes e um falava para o outro e acabava o estoque daquele produto que você trazia. E Sim, agora você está falando da questão do relacionamento com os colaboradores. sim. Como que você vê essa tríade entre cliente, fornecedor e colaborador? Como que você vê esse relacionamento entre os três? Qual que é a importância e qual que é, se você pudesse trazer alguma coisa de similar nesse comportamento que fez você ter sucesso nos três? Olha, eu acho que é a solução do problema, né? Quando o cliente busca você e você realmente entende a dor dele, você entende o que que ele quer de verdade, você faz a venda, você fideliza o cliente. E isso aconteceu naturalmente com os fornecedores. Então, também, eles entenderam o perfil, gostavam de mim, eu comprava as coisas que eles precisavam, eu comprava às vezes maior quantidade para ajudar. Então, uma parceria levava a outra e que levava um atendimento fidelizado. Então, alguns clientes esperavam eu chegar na farmácia para comprar de mim, só para comprar de mim. Podiam comprar com outro. Não, mas eles queriam comprar de mim para mostrar que eles estavam comprando comigo. É, você fala assim, esperavam chegar, né, gente? Até uma coisa assim que na época eu falava assim, puxa vida, né? Eu queria, eu não sei se eu queria pra mim, mas eu achava legal. Ela trabalhava assim num horário que até as amigas dela falavam assim, mas você trabalha mesmo, né? Porque eram poucas horas É, e também você que fazia a parte da agenda é verdade, das fazia parte das farmacêuticas, folgas, das né? duas Inclusive, farmácias, eu né? entrei na farmácia com isso, né? Eu entrei sendo farmacêutica folguista, né? Então, com o passar do tempo, eu vi que ela administrava ali e não tinha uma agenda, né? Então, eu falei, bom, a gente precisa de um procedimento aqui, precisa de um aplicativo, precisa de alguma coisa. Daí ela falou, não tenho. Falei assim, então vamos comprar. E aí eu fui buscar qual aplicativo ia poder atender a gente. Comprei o aplicativo por minha conta e risco. Pense. E aí Com o comecei a teu fazer dinheiro com ainda, o né? meu dinheiro, Com o nem teu sabia se dinheiro. ela ia devolver, né? Arrisquei. E comecei a fazer agenda e mandei para ela. E ela que fazia as folgas. Daí ela falou: aham, tá, dá para ser isso, altere esse e esse. Beleza, no próximo mês eu mandava de volta. Daí ela, tá, ficou legal essa, não precisa alterar nada. E assim eu fui ganhando a confiança dela até que ela falou assim: ó, pode cuidar da agenda, tranquilo aí, você mesmo. Assim, tudo que um chefe quer, né? Tudo que um chefe quer, Tudo você que o chefe entregou para quer. ela, né? Você É, fala, deixa que eu exatamente. faço, mostrou que sabe fazer, Sim, né? sim, Aprendeu, porque esses ajustes que ela fez foi também um certo treinamento ali durante o processo, sim, até você assumir ali o posto de, né, sim. gestora Gestora da, da da agenda só. Sim. das farmacêuticas. E eu trabalhava, né, nessas 6 horas, e então a minha agenda era, como eu atendia no começo uma farmácia, depois eu fui atendendo 2 farmácias, então eu ficava nessa, cada dia eu estava em uma farmácia diferente, né, em um horário diferente. Então a minha agenda também ficou em vários períodos diferentes, né, então tinha dia que eu trabalhava de manhã, tinha dia que eu trabalhava à tarde, então para quem via de manhã, às vezes eu estava de Tinha dia folga. que não trabalhava. Tem dia que eu não trabalhava, porque se eu trabalho no domingo, eu tinha folga, né? E aí, às vezes, É. eu trabalhava no domingo, porque eu amava trabalhar, entendeu? Então, se eu tivesse que trabalhar no domingo, para mim estava tudo bem. Você lembra, eu levantava feliz para trabalhar no domingo. Uma, porque eu não Gente, pegava trânsito. eu nunca vi uma pessoa gostar de trabalhar no domingo. Ela trabalhava durante a semana, no domingo, e outra coisa, ela é do tipo que gosta de dormir um pouquinho É mais, né? verdade. Vamos dizer assim, é mais noturna. É. Que nem no meu caso, eu sou mais da manhã, então eu rendo mais de manhã. Ela não, ela rende mais de tarde e de noite. Mas no domingo levantava cedo, ia animada a trabalhar, tal, levantava antes que eu ainda. É. Eu achava isso realmente era algo que eu admirava muito, né? Sim, eu só É, via vantagens, né? Então eu vendia mais, ganhava mais comissão, não pegava trânsito, ia tranquila, trabalhava numa paz, porque domingo as pessoas estão mais felizes, então elas iam no mercado, e depois elas mais good passavam na vibe, né? farmácia, e elas ficavam andando na farmácia e conversando, porque tinha tempo livre, né? Então eu adorava, adorava. Muito bem. Isso é o que diferencia aí pessoas de sucesso, né? Você entregou muito mais do que você estava recebendo para fazer. Com E isso eu certeza. pude acompanhar de perto
E você sempre me incentivava, né? Sempre falava, ai, será que eu faço isso? Você fala, faça, faça, pegue essa tarefa para você, tente assumir, vai lá que você vai estar adquirindo habilidades que você ainda não tem. Então, vai lá. Até teve alguns casos você chegar e falar assim, pô, mas isso aqui não é responsabilidade minha. Eu falava assim, mas e se fosse? Né? E se a farmácia fosse tua, como é que você Sim, pensaria? Como é que você agiria? Né? Então, eu acho que esse papel de apoio, ele é muito importante. Então, você foi lá, fez direito, mais ou menos, né? Mais ou menos. Não terminou, né? não Não se terminei, né? formou. É verdade. Mas foi bom, porque se você tivesse se formado, Eu seria ia ser um. uma profissional, às vezes, É, frustrada. O que é. acontece com muitos, né? No caso, você vê que a pessoa não gosta da formação, não trabalha feliz, mas ela já Fala perdeu assim, ah, tanto já dinheiro. vim até aqui, agora eu vou Exatamente. E é um continuar, gasto, né? né? Se você for Oh, com analisar, faz certeza. as contas, né? Então a gente pagava a faculdade de direito, na época era caro, então foi um dinheiro que, se você parasse para pensar, não, vale a pena terminar, né? Então, eu acredito que em relação à vida profissional em casa influencia muito, né? Muito. Esse período que você saiu da Creale, você nunca me deixou de dar apoio, né? Sempre Sim, eu tive minhas sempre. dificuldades, tive eh, eh, as fases que eu tive que passar dentro da empresa, eu sempre tive o apoio dela. Uhum. Então, muito importante isso. E quando você saiu do direito, entrou na farmácia, tudo, sempre a gente se apoiando, né? Sempre, sempre Sempre um apoiando você. incentivando o outro, né? Ela de Nossa. uma forma diferente do que eu, né? Porque ela sempre falava assim, engole o choro, por que que você tá chorando, né? Ela sempre mais durona, assim, né? Eu falava pra ela, não, Sim. veja bem, não sei o que e É, tal, você como um bom né? canceriano, né, sempre, ai meu Deus, aquela sensibilidade. E eu, como uma boa É, sagitariana, já cortava. Não, resolve isso daí logo. ela fala assim, está querendo fugir dos problemas? Vai lá, resolve, né? Sim, Então, isso foi muito bom para mim, porque me ajudou a amadurecer essa parte também de tomar decisão e tudo mais, né? Para mim, sim, uma parte sempre que foi difícil, é difícil até hoje, eu acredito que sempre vai ser difícil, é na hora de um desligamento. Então, sim. eu fico mal, gente. Eu às vezes Fica aqui na, mal. eu às vezes na sala de reunião eu fico assim, com aquela pose de durão, assim, né? Tipo, não, corte seco, né? Tipo, o que Ah, é, tem não que falar fiquei na hora. divertido. Ah, mas eu saio, chego em casa, chego mal, né? Às vezes fico mal uns 2, 3 dias, né? Mas o negócio, ele é feito para ter resultado. Com certeza. Então, o que eu sinto não importa. O que importa é o resultado que a empresa está gerando. Sim. E É a esse empresa, né? O que a resultado empresa precisa, né, que que a você empresa faça. Como a precisa. empresa precisa que você haja, né? É Exatamente. pro bem dela. E é isso, porque às vezes você pensa assim, ah, eu vou ter compaixão, né, empatia com a Mas está outra prejudicando o pessoa. processo da Mas às vezes empresa, você, está atrapalhando é, vários outros colegas, né? exatamente. Então, Então, às vezes você precisa ser assertivo na decisão, porque essa decisão pode estar impactando muitas outras pessoas dentro do processo, né? com certeza. Então, vamos lá. Como é que foi a tua entrada na Creale? Como que você viu depois de praticamente 12 anos? Deu quase 12 anos, né? É, Quando 12 você para 13. saiu para ir para o direito, foi seguir a tua carreira, entrou na Uhum, farmácia, foi uhum, trabalhar, porque só na farmácia, fora o período de faculdade, você ficou 3 anos praticamente quase, trabalhando, né? quase, 2 anos e pouquinho. 2 anos e pouquinho ali. Uhum. É, Como que foi, o teu olhar primeiro em relação ao que estava acontecendo com a empresa, apesar de você não estar aqui dentro, como você via esse crescimento e como foi quando você veio para cá? O que te fez vir para cá? Olha, primeiro que você foi muito esperto, né? Você falou assim: preciso de uma ajuda sua no compras. Não, E como você está fazendo agora, compras? não, eu vou contar isso aqui porque isso aqui é importante, pessoal, ó, estratégico, É, estratégico, tá? O que que acontece, né? O que que geralmente dá briga nos casal? Porque a mulher gasta. Ela vai na loja, ela compra, ela quer ir no shopping, ela gasta, e enfim.
Aí vai lá, gasta o orçamento da casa, né? Da família. Às vezes nem é da família, mas o marido fica No meu mordido e fala, caso, eu tinha pô, paga bastante tudo, tempo né? livre para isso. E tinha bastante tempo livre, né? Ai, Assim, meu Deus. quase não trabalhava na farmácia, né? Era 6 horas, quando queria, né? Praticamente, não, brincadeira, gente. Era uma escala É que uma dava escala bastante boa. Não, flexibilidade para ela, bastante é verdade. liberdade para ela, né? Mas daí eu fiquei pensando, falei, puxa vida, ela já tá fazendo compras da farmácia. Se eu chamo ela para me ajudar a fazer o compras da Creale, que foi bem um período que a gente estava implantando o sistema, e daí eu Sim, já tinha passado, eu já estava um ano já implantando um sistema novo, e chegou o momento do compras. Falei, agora eu preciso de processos no compras, eu preciso profissionalizar o meu compras, né? Ainda mais, né? Dentro do sistema. Então eram muitas coisas, né? Desde o compras, financeiro, almoxarifado, PCP, enfim, tudo interliga ali, né? Eu falei assim, bom, eu vou chamar ela, mas ó a sacada, fica a dica aí, ó, fica a dica. Eu falei assim, bom, ela já tá fazendo compras na farmácia. Aí eu chamo ela para me ajudar no compras na empresa. Ela vai estar tanto saco cheio de tanto fazer compra que ela não vai querer fazer compra em casa. Ela não vai querer é, gastar com coisas assim, é. tipo, vamos dizer assim, gastar fora do, do, Sim. do E limite foi ali, bem né? isso que aconteceu, né? O que acontece? Quando eu entrei aqui na Creale, eu vi que alguns processos já estavam bem definidos, que a estrutura em si já estava bem sólida, robusta, né? Então eu me Mas senti mais antes segura. de você vir, quando você Uhum. veio, você entrou e falou assim, opa, tem Sim. alguma coisa acontecendo. Mas qual que era a tua visão antes de você ter vindo, só olhando de fora, como esposa mesmo, e quando você pisou aqui dentro, falou assim, deixa eu ver o que tá acontecendo aí. Olha, antes de eu tomar a decisão de entrar, eu via que, como é que eu posso explicar? Eu acredito que a empresa em si, eh, eu não sei dizer, senti que você precisava, eh, de um apoio maior, de que eu poderia te ajudar, que todo o meu conhecimento não estava sendo bem aproveitado, que eu poderia te ajudar e a gente podia crescer muito mais rápido, muito mais, que a gente podia crescer maior, crescimento já é maior, né, Uhum. mais rápido. Eu acho que foi a decisão, assim, antes foi: "Eu vou ver como que tá agora a empresa", porque no começo eu vim e não deu certo, né, vamos arriscar. E eu nunca tive medo de arriscar, então eu falei: "Vamos lá, vamos ver como que é". Legal. E o que fez você decidir, nesse período que eu te chamei para ajudar aqui na empresa, o que fez você falar assim, não, eu vou sair da farmácia para estar 100% na Creale? Então quando eu entrei, né, que eu comecei a cuidar ali do compras, eu trabalhava ou de manhã ou de tarde aqui na Creale, né, então era esse horário flexível. Eu comecei a cuidar de alguns processos aqui, ali, e eu via que eu precisava de mais tempo e que a organização em si precisava de uma pessoa mais full time ali, entendeu? Então, algumas tarefas exigiam uma responsabilidade maior, né? E eu sentia que esse setor precisava crescer, né? É um setor muito importante na empresa. Então, eu tinha essa profundidade de saber que o compras na empresa, ele gera um dinheiro líquido entrando no caixa da empresa. Então, isso impacta muito, né? E aí, tinha muita coisa assim que dava pra gente economizar. E eu sempre fui muito boa de negociação, né? Então, eu comecei a conversar com alguns fornecedores, né? Ter uma conversa maior. Então, você sempre foi de ter poucos fornecedores, mas fornecedores renomados, né? Como é que a gente pode dizer? Os nossos fornecedores. Ah, fornecedores mais sólidos, né? Fornecedores que já têm uma estrutura maior, Sim, mais robusta, robusta, né? Então, exatamente. Então, eu entrei em contato com eles e aí a gente fez uma parceria ainda melhor, né? E aí o setor foi ganhando forma, né? Aí eu senti que eu precisava crescer ainda mais, né? então
O que ganhamos? O que ganhamos? Um compras absurdamente bom, Sim, porque ela compra, pensa numa mulher que compra bem, sim, né? E daí a gente ganhou de dois lados, porque ela veio para a empresa para comprar, e como ela gosta muito de economizar e tudo mais, e sempre foi assim, aquela briga acirrada com os vendedores para sim. economizar e tudo mais, e desconto, a gente ganhou também de outro lado que a minha estratégia deu certo. Ah, minha Ah, estratégia, verdade. de Meu verdade, Deus do gente, eu fui céu. um, ó, Uma modéstia à parte, eu fui estrategista. um gênio. Foi. Porque daí em casa ela chegava, ela não queria comprar mais nada, ela não Não, queria porque daí nem eu ir no comprava pra shopping. farmácia, eu comprava pra Criale. Quando chegava pra comprar pra mim, eu falava, meu Deus do céu, Mais compra, mais compras, não não, quero. deixa Mais quieto. serviço, Vale, mais Aí chegou serviço. alguns casos que eu não queria ir nem no mercado, né? Nem no mercado Verdade, já era verdade. uma tortura. Isso marcou um momento muito especial, né, dentro do negócio, que foi essa decisão tua. Então, inclusive, esse apoio que a gente tem um do outro, Sim, ele foi muito importante porque quando você falou, não, eu não quero mais a farmácia, agora eu quero ajudar você aqui, que eu tô vendo que realmente precisa, né? sim, A empresa está tomando uma proporção grande, e, sim. né, mais negócios e tudo mais, e realmente precisa. A gente ganhou muito mais força, né, em relação a isso daí, né? A empresa, ela teve uma virada de chave, né? Quando a gente iniciou 2025, janeiro de 2025, você oficializou a vinda para Sim, cá, né? exatamente. Eu comecei em julho de 2024, né? Mas eu É, ficava esse meio período só, né? Então, em dezembro, eu entrei em contato lá com o Paulo e conversei com ele e pedi realmente, né? Eu falei, ó, não, é. não dá pra me Até trabalhar antes de mais. você pedir, né, eu É, falei, tem certeza? Você sim, tem um trabalho que você tem é, flexibilidade, você tem tempo para treinar, tem tempo é. para fazer tuas coisas, tem tempo para passear na 15, que é uma coisa que você gosta Aham. bastante. É, a Creale vai te sugar. É, quando você falava assim, aí não dava para ter uma proporção, né? Porque a gente que, eu, por exemplo, que peguei várias obrigações que não eram minhas, tinha uma certa responsabilidade na farmácia, me sentia que eu tinha bastante tarefas. Aí quando você falava assim, eu falava, não é tanto, não, eu não acho que é tanto. E aí, quando eu comecei a trabalhar aqui, meu Deus do céu, é tanta coisa, é tanta tarefas que precisam e microgerenciamentos que você precisa fazer ali, né? Que realmente demanda uma energia muito grande, né? E nessa parte a Sim. gente é muito parceiro, né? Porque quando eu tô com uma dificuldade, às vezes é bem que você já tem um know-how muito grande. Então você pega e você fala assim pra mim, ó, haja dessa forma. E aí dá bem certinho, eu vou lá, ajo e resolvo. E às vezes eu vou por feeling, né? Que nem eu contratei, né, a pessoa que hoje é responsável pelo compras aqui na Creale, porque eu, antes dessa primeira entrevista, eu fazia entrevista com as pessoas e eu gostava muito delas. E, nossa, eu falei, caramba, eu vou contratar. E contratava e dava errado. Eu falei, mas que coisa. Eu falei assim pra você, eu não sei o que que acontece. Eu contrato e as pessoas não ficam. Aí você falou assim, é porque você tá contratando pessoas com perfil igual ao teu. E eu, Pessoas que você gosta, né? pessoa que você Eu falei gosta, assim, que tem um perfil parecido, que você são tá contratando comunicadores. quem te agrada, É. né? E daí eu falei assim, caramba, não é que é mesmo? Daí ele falou assim, contrate uma pessoa para a função certa. Então, provavelmente, é a função que você não quer fazer é pra outro perfil. E eu falei assim, caramba, eu vou fazer isso. E contratei uma pessoa que eu falei assim, meu Deus do céu, né? Vai dar muito certo para a área, mas eu e ele até hoje, assim, ele tem um sistema e eu tenho outro. Ele fala com um jeito com os fornecedores e eu tenho outro, né? Então, assim, a gestão, né, é muito importante, porque o pop tá lá, ele tem a linguagem dele, mas o básico tá lá para ser feito, entendeu? E executa muito bem. Adaptou pro jeito dele, no pop ideal do setor ali, e funcionou super bem, né? E deu certo. Isso é perfil. E falando de perfil, uma das coisas que ajudou bastante a gente foi quando a gente fez o nosso perfil comportamental. Primeira vez que eu tive contato com isso, eu fiz o meu perfil comportamental e eu achei muito legal e mostrei para ela. Sim. Falei, Nossa, olha aquilo como eu foi. sou, olha como eu sou. Falei assim, que legal. E foi muito bacana porque a gente fez um teste bem completo, assim. Então, são muitas páginas falando de como eu sou. Sim. E eu mostrei para ela e falei, pô, você podia fazer também, né? Para ver.
né? O teu perfil. Uhum. E quando ela topou, falou, não, vamos fazer, com certeza vamos fazer. E daí ela foi e fez o dela. E entregou na minha mão. Então eu entreguei o meu para ela e ela entregou o dela para mim. Ou seja, no perfil comportamental, você consegue ter assim uma noção Uhum. bem ampla e bem assertiva de como a pessoa é, como a pessoa gosta de ser tratada, como a pessoa se sente bem, como é o estilo de liderança, Sim. né? Exigência do meio, que é a exigência do meio, né? Uhum. Como que essa pessoa se comporta no meio onde ela vive, né? Sim. Quando ela sofre uma cobrança no perfil, aparece essa cobrança. Se essa cobrança está sendo fora do perfil natural dela, ela vai aparecer e vai começar a gerar estresse. Quando a Sim. gente entendeu melhor o perfil um do outro, a gente entendeu que algumas coisas faziam muito sentido, Sim. né? Por exemplo, aqui fica também a dica aqui para o casal que quiser entender melhor, né, como que um ou outro funciona e como que isso pode impactar lá no teu dia a dia. Eu tinha uma coisa que me irritava muito, sim, me irritava muito não, me irritava um pouco. É porque você não fica muito É porque eu não irritado, né? entendia, né? Mas ela gosta de mandar. Falei, uma CEO, né? Gosta de mandar. É um dom Líder, natural. O né? que eu em Natural. minha Já defesa nasceu, é natural. já nasceu já falando, pega a mamadeira. Agora, né? E assim, isso faz muito bem para ela. E quando eu entendi, eu, de novo, fui muito estratégico, né? Eu acho que é importante você Colocar estudar sobre limites, aquilo né? que você quer. É. Aí eu falei assim, bom, ela gosta de mandar. Então, se ela gosta de mandar, eu vou deixar ela mandar. Só que eu vou pôr limite, Sim. né? Eu falo assim, ó, você tem três mandadas no dia. Se ela falar assim, pega esse copo aqui pra mim. Claro, gastou um. É Tinha verdade. três. É. Ela podia ser muito esperta e pedir coisas difíceis, Sim. ou ela podia agir naturalmente e torrar os três dela É. rapidinho, porque Rapidinho. eram coisas bobas, né? É. Aí quando ela pedia assim, pega um copo pra. O copo às vezes estava na frente aqui, ó. Tava aqui, ó. Eu falava, pô, mas ela alcança o copo, mas por que que não pega esse copo? Se fosse antes, eu ia falar, pegue você. E ela já ia ficar irritada. Sim. Hoje eu entendo que não. Amor, pega o copo ali pra mim. Claro. Pra quê? Quer mais alguma coisa? Sim. Quer o sushizinho? Ó, tem sushizinho aqui, ó. Sim. Então E eu. isso traz deixa muito mais claro com o casal, porque assim, poxa, ele me atendeu, eu tô sendo compreendida. É exatamente isso, isso me deixa feliz. E a pessoa Eu sei, feliz. obedecer você deixa você feliz, eu sei. Eu sei disso, eu sei disso. E aí a gente vive melhor, né? Porque o que que é? Deixar o outro feliz torna a vida melhor dos Exato. dois, né? Então isso foi muito importante, né? Esse conhecimento que a gente Do adquiriu sobre perfil o também, perfil, né? muito legal. Não serve só para Algumas coisas contratação. ainda falei do perfil, não, não concordo com isso. Daí a pessoa falou, né? Ah, mas o perfil diz que você não vai concordar mesmo. Aham, é verdade, né? Eu Na achei isso muito devolutiva do perfil legal. foi muito Aham, legal. muito legal. Então, essa questão de um entender melhor o outro é o que torna a nossa vida um pouco mais tranquila, né? Sim, Não é tranquila porque Creale é um furacão, sim. né? É uma Nossa, empresa que está tá crescendo crescendo em cada vez desenvolvimento. mais, então, né, a gente passa uns desafios aqui bem pesados, Sim. né? Então, inteligência emocional também é outra coisa que ajuda bastante a gente, né? Muito, né? E aí você vê o quanto você precisa, né, crescer e estudar e ler e se aprimorar, né? Porque são processos que eles não são tranquilos, eles não são calmos, eles são num ritmo tão acelerado que você tem que acelerar junto, entendeu? Para dar conta. Porque senão você não consegue, você fica para trás e a Creale vai e você fica. É. Aqui é um lugar que exige bastante, né? Bastante Bastante crescimento. flexibilidade, conhecimento, diversidade, assim, para você poder estar fazendo uma coisa, ter que fazer outra, voltar ao que você estava fazendo, que você tem essa dificuldade, né? Você está fazendo uma coisa, vem alguém, você já se perde tudo. Faz parte. Uhum. Faz Já olha parte. para ali, você fala, onde que eu estava mesmo? Já não sabe nem onde que ele estava. Gente, que nem diz, né? O dono da empresa, né? Ele tem que Ai, equilibrar meu os pratinhos, Deus. né? Vai equilibrando os pratinhos. Então, no mesmo momento que eu tô ali lidando com o financeiro,
vem uma dificuldade, algo para resolver dentro do comercial. Sim. Ah, outra coisa importante também dentro da empresa, que eu acho que isso daqui faz com que a gente chegue no final do dia e fala, pô, nem te vi hoje, né? A gente trabalha na mesma empresa e tem dia que a gente fala, Não pô, se a vê. gente não se vê aqui dentro. É verdade. Por que que a gente não se vê aqui dentro? Porque quando ela entrou no compras. É. Então, uma vez por semana, eu fazia uma reunião no início com eles, com ela, com o funcionário que ela contratou, que estava em treinamento, a gente fazia uma reunião uma vez por semana, Uhum. até ir ajeitando as coisas, entendendo Sim. como o sistema funcionava e até as coisas começarem a funcionar. Depois disso, falei, ó, você precisa de novos desafios. Eu falei, o que que você acha de pegar o comercial, né? É. Já atendeu bastante Sim, eu cliente, gostava, gosta gosto muito. muito de atender, gosto muito de vender, né? Eu acho que de todas as áreas, assim, o comercial é a área que eu mais gosto, assim. É a área que eu me sinto melhor aproveitada, vamos dizer assim. Porém, você teve uma dificuldade, né? Sim. Porque eu falei para ela, agora eu preciso validar a gestão do comercial, né? A É. gente já estava com uma equipe já legal, já, né? Já estava com 5 pessoas no comercial. Uhum. Falei assim, agora eu preciso de uma liderança dentro do comercial, porque até então era eu que fazia essa parte. Aí eu falei, ó, você vai lá, você não vai vender. Você não vai vender, você vai fazer a gestão, é olhar os indicadores, olhar os números, acompanhar os As atendimentos, reuniões. né? Implantar a inteligência artificial para auxiliar ali no pré-atendimento. Sim. É uma coisa que a gente também trouxe há um ano aqui na empresa e tem ajudado bastante, Sim. agilizado ali a questão dos atendimentos. Mas aí está um outro detalhe importante, e eu acho que é bom ter esse olhar. Eu vi que ela estava ficando um pouco triste em relação a isso. É. Eu Na falei verdade, assim, bom, frustrada um pouco, eu acho. porque cobra da equipe, a equipe não Sim, faz, e né? aí eu Ela quer que ficava pensando, atenda. eu posso fazer melhor, eu consigo fazer esse fechamento. Poxa, por que que tá demorando esse follow-up? Por que que não ligou? Por que que não foi até o cliente? E aí eu cobrava, mas aí eu não podia fazer, eu só podia cobrar. Por várias vezes, né? Eu tive que falar assim, não, você não pode. Você ia lá na mensagem, respondia no lugar da pessoa, falava assim, não pode. Você tem que Verdade. fazer a equipe É, performar. Você é, não pode ir lá intervir. Mas foi muito importante isso também. A gente refez o teste do perfil comportamental, e como eu disse para vocês, no perfil também tem ali a questão da exigência do meio. Então, estava exigindo, o setor estava exigindo que ela fizesse a parte do gerenciamento dos sim, números, acompanhamento, performance da equipe, e isso daí tava consumindo você porque você não estava podendo interferir ali, né? sim, Eu falei, não, agora você vai fazer o seguinte, agora você vai entrar no comercial e você vai ver como é o olhar deles. Ou seja, você vai pegar um cliente, vai atender o cliente, vai vender para ele, para você ver o que está acontecendo, para onde que sim. está indo esses números, né? E isso tem sido um processo bem legal, né? Porque você entrou nisso daí, validou tudo aquilo que você Nossa, cobrava. exatamente. E eu segui, que uma coisa que ficou muito clara para mim, que você falou que quando você estava montando o processo de venda, você foi cumprindo cada etapa ali da venda do POP, né? E deu certo no final. Então você falou, vou seguir nessa metodologia. Sim, até porque assim, ó, gente, quando você vai implantar um processo dentro da empresa, é importante você ter uma atenção na questão de não coloque uma regra que você não seguiria. Sim, Então, quando a gente começou a desenhar o playbook, claro que isso não foi do dia para a noite, né? sim, A gente ficou mais de 3 anos desenhando, validando, ia, voltava, para achar um formato que funcionasse bem para nós, né? E dentro desse formato, a gente chegou na última etapa, onde eu falei, não, agora eu acho que a gente chegou num formato legal. O que sim, que eu vou fazer? Eu vou entrar na vendas, vou entrar no operacional das vendas mesmo, e vou validar isso aqui. sim, Aí, como que eu atendi os clientes? Até foi a mesma instrução que você recebeu para fazer esse processo também. sim. Eu falei assim: eu vou seguir exatamente o que está no playbook, Uhum, com os follow-ups, com a abordagem do cliente, com a apresentação da proposta, sim, com todas as etapas sim. do comercial. Então, eu validei ela não como uma pessoa que sabe todos os processos, porque dentro da empresa, gente, a empresa tem 18 anos. Eu sei cada parafusinho que aperta aqui dentro. Eu não podia levar essa expertise para dentro do processo comercial. Se eu levasse essa expertise para lá,
eu ia estar matando o processo, Uhum. porque eu não ia conseguir ver se isso realmente funcionava. E o que eu descobri, que eu acho que deve ter sido parecido com o que você descobriu também. Nossa, eu sempre vendi muito bem. Mas quando a gente entrou e começou a validar o processo, a gente falou: Meu Deus, eu vendo Sim, muito mais do que eu achava é. que vendia, Não. né? Com a Porque, técnica ali, ou com o nossa, controle de objeções, nossa, fantástico, é muito, fantástico. muito tranquilo de fechar uma Só venda, assim, se muito você tem tranquilo. feeling, se você tem dom da venda Uhum. e você pega as técnicas e aplica isso, meu Sim, Deus. Agora, se você não tem dom nenhum para vendas e você aplica as técnicas, você vai ter resultado também. exatamente. E a gente tem um perfil desse, né? Que não é Tem, muito tem. comunicativo, é mais o perfil analista, planejador, e mesmo assim tá performando muito na venda, porque Segue o processo, segue o porque segue o processo. processo. Isso Aham. faz muita diferença, né? Sim. E como que é essa relação hoje para você? Trabalho, casa, lavar roupa suja agora, meu Deus, hein? Olha, Filhos. olha que pergunta Olha, arriscada que eu fiz, né? é, é difícil, né? É difícil. Eu acho que assim, eu aprendi com o passar, né, da vida que tá tudo bem perder algumas coisas. Eu não vou conseguir estar presente em tudo. Eu sinto, né, e por dentro de mim como mãe, às vezes perco uma reunião da escola ou outra. Infelizmente, não consigo estar. Eu coloco prioridades, Ah, né? talvez o pessoal não saiba, Hum, mas você já tem um filho de 12 anos. 12 anos, gente. 12 anos, exatamente. Então, Você assim, tem, não, nós temos, né? nós temos, né? Mas é mais, eu me sinto com mais eu tenho mesmo, É, mas sabe? faz parte, isso é normal. Ai, Isso faz reunião da parte. Pai, é o quê? escola, Esses dias. leva no jiu-jitsu. Quem que leva no jiu-jitsu? A É, mãe vai lá fazer aula experimental junto com ele. Vamos no rola lá. ah, mas você é Meu muito Deus do parceira dele, céu. né? Eu gosto muito assim, porque são as memórias, né? As memórias que a gente constrói, né? Então, tudo bem a gente trabalhar bastante, tudo bem ele ver o quanto a gente está construindo, mas esses momentos que tem na vida, né, são importantes também, são lembranças que vão moldar o caráter, vão moldar a pessoa como ele vai ser, né? Então vai falar, poxa, minha mãe e meu pai trabalham demais, mas, poxa, na minha primeira aula de jiu-jitsu, minha mãe estava junto comigo, ela fez aula junto comigo, ela rolava para um lado, eu falava para ela rodar para o outro, entendeu? Então vai ficar na memória dele, né? Então fazer essas memórias é muito importante. Então eu equilibrava. Um dia eu estava na reunião, um dia eu não ia, né? Então eu sinto que para a mulher tem uma cobrança muito forte, né? Mas eu aprendi a lidar com isso. Então, nessa parte eu não sei, sempre falei, né, para você, não é que tenho um coração de aço, né? Mas eu aprendi a lidar com as minhas frustrações. Então, hoje em dia, eu entendo que eu não vou estar 100% presente e que existem prioridades e que tá tudo bem. A vida é assim mesmo e que cada vez mais vai acontecer outras prioridades e a gente vai ter que ver o que que é importante no momento, né? Qual o caminho a gente vai seguir e tentar melhorar cada vez mais, né? Passar mais tarefa para você, no caso, né? É, vamos acabar por aqui. Ah, tá brincando. Acabar por aqui. É, conta pra nós aí um conflito que você teve dentro de casa comigo e envolveu ali amor, empresa. Não sei se você lembra de algum assim que alguma briga. Conflito. Olha, vou te dizer que você é uma pessoa muito tranquila, né? Então, às vezes, quando eu quero brigar, eu tenho que deixar bem claro que eu quero brigar, né? Eu vejo aqueles memezinhos que a pessoa entra, né? E a pessoa age tão gentil, né? Aí a pessoa volta e briga, né? Fala, ó, briga agora. Daí volta, corta. Ah, você queria Aí depois, brigar? então, Ah, tá. peraí, Pera aí, isso. então eu vou só um pouquinho, vou entrar no personagem. Exatamente. Então, às vezes eu tenho que ser assim com você, né? Porque eu preciso, às vezes, né? Minha forma de expressão, às vezes, é realmente, né? Desabafar ali, falar o que eu preciso falar, né? Então, é muito tranquilo essa parte, porque você conversa, a gente tem uma comunicação muito boa, né? Eu acho que essa é a parte mais importante do casal, né? E quando eu sinto que a gente precisa realmente, assim, quando a gente tá desconectado um do outro. Então, a gente faz academia junto, ou a gente vai fazer uma caminhada, ou uma corrida, né? Ou às vezes a gente viaja. Então, é o nosso momento de conexão um com o outro novamente, né? Então, quando a gente sente que está se distanciando, né? Então, alguma coisa tem que acontecer ali para a gente voltar a se conectar novamente e agir como um só, né? É como um elo forte, né?
Então, eu me sinto com duas frentes, assim. Então, sempre protegida e preparada e saber que eu posso contar com você para o que der e vier. E pode mesmo, pode É. mesmo. É, gente, quem vê a conversa assim fala assim, nossa, casal Nossa. perfeito, não tem problema, né? Eu, que louco pra saber de um problema aqui, né? Eu instigando aqui pra contar um problema, né? Ai, meu Deus. Mas não é só flores, gente, não é só flores, é o estresse do dia a Sim. dia, o que acontece na empresa, muitas vezes não, é impossível, E diria eu, pra vocês que é impossível você chegar em casa, desligar um botãozinho e falar assim, ah, sim. tô em paz agora, E tô em algumas casa. coisas eu aprendi, assim, né, nesse tempo que a gente está junto, trabalhando na mesma empresa, né, tanto tempo, eu entendi que alguns assuntos eu não posso falar. Então, quando eu chego em casa, eu deixo guardadinho aquele assunto para falar no outro dia com você. Porque eu sei que se eu falar naquele momento, você vai, às vezes, não conseguir descansar, às vezes não conseguir dormir, entendeu? Então, eu deixo alguns assuntos guardados para o momento certo. E isso eu aprendi, assim, né? A duras penas, né? Porque às vezes você ia lá fazer projeto, né? Porque eu comentava que aquele cliente estava esperando, você saía, ficava madrugada fazendo. E às vezes o cliente no outro dia nem podia, e era só no outro, e eu falava, caramba, ele perdeu a noite fazendo isso, né? Então, às vezes, assim, deixar assuntos, segurar alguns assuntos, né, para o momento certo, né? Não querer desabafar tudo em casa, né? Tem algumas coisas você pode contar de maneira mais tranquila, e algumas coisas você guarda para o momento certo para discutir, né? Então, saber equilibrar quando você chega em casa, né? Tipo, o que você quer contar e o que vai trazer realmente aquele assunto mais tranquilo, mais leve ali. A gente poderia dizer que muitos assuntos se conectam, né? Você comentou que na época da farmácia, uma coisa que você aprendeu foi ver a dor do cliente, Sim, né? Depois sim, você viu a dor do fornecedor, sim. né? O que o fornecedor precisava. Depois você entendeu a dor do colaborador. Uhum, Como que você conseguia resolver essa dor, né? sim, Entender o que a pessoa precisa de fato. E isso também, pelo que eu entendi aqui, cabe também na questão do casamento. sim, A dor do outro. O que é a dor do outro? Como você pode resolver essa dor? Talvez guardar para falar no outro dia? sim, Você sabe que aquilo é uma dor, sim, né? sim. Isso é ter realmente uma inteligência emocional apuradíssima, né? Com certeza. Então, mostra um amadurecimento, né? Você falou assim, né, quando a gente começou a trabalhar junto lá, há não sei quantos anos atrás aí, né? Sim. Mais de 13 anos atrás, 12, 13 anos, não tinha amadurecimento, né? Necessário Um não para. conhecia o outro, né? Não sabia os Era o pontos começo, né? críticos. Não sabia que, tipo, daquele ponto para frente ia ser prejudicial para o casal, né? Então eu fiquei num Uhum, ponto em que eu tinha que escolher entre o trabalho com você ou o casamento com você. uhum. E quando chegou nesse ponto, eu falei assim: não, eu escolho o meu casamento, né? O trabalho vai ter N oportunidades por aí, né? Então tá tudo bem. E escolhi, né, o nosso casamento. Então é o Uma boa apoio, né? escolha. Acho que um dos segredos aí de um bom relacionamento é o apoio, Uhum. é você admirar a outra pessoa, Com certeza, né? admiração eu acho que é o principal, assim, eu acho que eu admiro você como empresário, como pai, uma Claro, né? forma, O Miguel também admira, né? Esses dias eu é, comprei um Play mas, 5, né? mas eu, Cheguei com o Play 5 assim, falei, ô filhão. Não, Ah, mentira, era pra mim. ah. Daí você comprou um Era controle pra pra mim. você, Eu fala comprei. aí. Não, é que assim, eu peguei dois controles porque um era promoção, entende? Né? Sei, mas é legal essa parceria, né, que a gente tem de admiração um pelo outro, né, e tem que ter aquela química, né, que une o casal, não adianta, se não tiver isso, eh, não tem como durar. É, realmente, é isso, né? Admiração, respeito, entender a dor do outro. Sim. E acho que tiramos muitas lições aqui, né? Hoje ali, em questão de você estudar um perfil, de você Uhum. entender o que agrada a pessoa e o que não agrada a pessoa, para você Sim. saber lidar com isso. E agora falando um pouco de futuro, né? Quais são os seus projetos? Qual que é a tua visão de futuro?
tornar a empresa saudável. É. Já tá na Não, ponta não da vale língua, falar né? da Creale, né, velho? Assim, Ai, meu né? Deus do céu. Não, mas pro Não, mas futuro a cultura aqui é tão, é ela tão falou assim, forte, né? né? Tão Tornar a forte. empresa saudável de O que você novo. tá fazendo agora? Tô impactando o visual no mundo. É, né? E é até É legal, né, isso. que esses dias um comentou com o outro, né? O funcionário tinha acabado de entrar, né, na empresa e alguém perguntou pra ele e ele falou a missão, né? Nossa missão tá cumprida. Mas é isso, eu acho que a Creale, ela começa a conquistar a gente aos poucos. E aí você vê a visão, né? Você tem essa visão de futuro, esse locus altíssimo, onde você enxerga, né, lá em 2030, que é a nossa próxima visão de futuro, né? Eu vi um pouquinho mais, mas não comento, que senão fica assim, ah, é Senão, maluco, não sei o quê. Mas eu exatamente. já vi alguns anos na frente Já já, viu né? alguns anos, né? Então você consegue visualizar isso, né? E você consegue passar isso, né? Então, não importa o que aconteça, a gente vai chegar lá, né? Então você passa essa segurança, você passa esse caminho para a gente seguir até lá, né? E eu me sinto com grandes ambições, eu me sinto com uma vontade de crescimento absurda, assim. Então, eu quero poder mostrar para as pessoas caminhos que elas sejam felizes, que elas encontrem o que elas têm de vocação, que elas encontrem o que elas querem para a vida delas e sejam felizes com isso. Porque às vezes o mercado, né, e dando um spoiler do nosso próximo projeto, né, às vezes no mercado tem umas opções que não são tão viáveis, né, muito generalista, né, você entra lá para fazer uns cursinhos, mas você não consegue realmente mostrar o seu potencial. Agora, se tem alguma coisa que você já gosta e você poder fazer a parte teórica e fazer um pouco da prática também junto, meu Não, Deus. mas conta aí pro pessoal agora. Você já quase que deu a letra aí pra todo mundo, né? Conta aí o que que você tá inventando aí, né? Então, a gente está definindo só a questão dos nomes, né? Mas a princípio o Instituto AU, né? E vai ser uma escola, né? Onde a gente vai, a princípio, a gente pensa até em futuramente ser uma universidade mesmo, para ter cursos da base da comunicação visual, porém, a gente vai ampliar ainda mais, né? Então, vai ter toda a parte da comunicação visual, operador de CNC, eh, operador, soldador, auxiliar de produção, instalador, até a parte mais prática, comercial, marketing, administrativo, financeiro, todas esses cursos assim base e a gente vai colocar um pouco da prática e um pouco da teoria e mesclando sempre com mestres, doutores que trabalham na área, que são realmente fazem aquilo com vontade, com vocação, porque quando você aprende, você vai na faculdade e você vê um professor que ama o que ele faz, ele dá aula de uma forma tão diferente que você acaba amando a matéria mesmo sem você gostar. Você fala assim, eu odeio matemática, mas o professor gosta tanto de matemática e ele consegue te passar isso de uma forma tão legal que você acaba gostando de matemática. É uma coisa absurda, assim, sabe? Então, encontrar pessoas, né? Eu tô à busca dessas pessoas que realmente amam o que elas fazem para poder passar para essas outras pessoas. E elas encontrarem a vocação delas e entrarem num mercado que é vasto, que podem ter muita rentabilidade e podem ter autoridade, serem autoridades no setor e agregar ainda mais para a escola, serem futuros E é um pouco da professores. extensão do que já acontece, né? Dentro da Creale, a gente percebe que hoje o mercado fica de olho, né? Sim, Pessoas que passaram pela Creale, eles ficam de olho. sim, a gente já faz os nossos treinamentos, né? E agora a gente É, pensa em é. abrir, então, ainda pro. Então é isso, né? Profissionalizar o mercado. E Sim. legal, né? Esse desafio novo aí. E Uhum, você sempre gostou dessa área acadêmica, eu acho que sim, nada melhor do que você estar assumindo esse novo projeto aí, né? Então, sim. pessoal, ó, aguardem aí que tem coisa boa vindo por aí, hein? É, É em breve. isso, né, pessoal? É isso, uma boa conversa, né? Eu, se deixar aqui, eu fico noite inteira, madrugada inteira, mês inteiro, ano inteiro. Como Faz a gente conversa, 17 né, amor? anos, Meu Deus do céu, às vezes a a gente gente fala, meu Deus, não é conversa muito, possível. Como a gente tem tanto assunto, meu Deus do céu. A conversa gente conversa bastante. muito. Nossa, eu É, acho que essa isso é parte muito da bom, né? comunicação é o que faz, né, o relacionamento dar certo, tanto na empresa quanto em casa, né? É isso, É gente. isso. Então tá bom. Muito obrigado por compartilhar mais uma vez. Uhum. Aqui, ó. Valeu, né? Esse episódio que pra mim é um dos melhores episódios que já aconteceram. A gente já gravou alguns.
Inclusive ela falou de visão de futuro, né? Esse espaço, essas gravações estão acontecendo numa visão que eu tive há 10 anos atrás. Sim. Então, eu vim construindo algumas coisas e claro que naquele momento não era o ideal, mas hoje se tornou realidade. Então, aonde é esse espaço onde a gente grava hoje, eu já tinha visto isso já há 10 anos atrás, onde não tinha nem a sala aqui. Eu falava assim, ó, nesse espacinho aqui vai ter gravação de podcast. Sim, E verdade. E hoje eu está falo, né, amor? acontecendo. Você sonha, eu realizo, né? Eu viu? Ó, faltou ela É. vir aqui para realizar o sonho, né? Que daí a gente Então, chegou, fez acontecer, né? fazer diferente agora. Vou sonhar alguma coisa, eu conto para ela e falo assim, ó, vai Agora é lá, com você, né? vai Você lá. falou, quero Agora é contratar contigo. mais gente, né? De repente você viu todas as salas ali com as mesinhas, com as pessoas, falou, caramba, você é boa pra contratar, hein? É isso aí. Então, É isso. valeu, te Valeu, amo, amor. Também te tá? amo. Espero estar em muitos projetos junto com você e eu acho que para mim faz muito sentido estar cada vez mais perto de você. É isso aí, Com gente. certeza. Empreendam em casal. Vale a pena, no final Eu das acho que contas, isso vale é a uma pena, coisa com que certeza. também acho que vale a pena. Vale. Fechou, gente? Então, segue a gente, ó. Clica aqui no joinha, segue a Segue a gente nas gente nas redes redes sociais, sociais, eu sou bem né? sincera, falo dia a dia, real. Comenta aí para nós aí o que que vocês acharam da conversa, se algo fez sentido para você e ficamos à disposição. Quem quiser chamar para bater um papo, às vezes, né, tirar alguma dúvida ou Sim, querer. às vezes surge, né, alguma dúvida, alguma coisa que queira conversar, a gente tá aberto também. É isso aí. Valeu, gente. Até a próxima.